Pessoal, vamos então construir o diagrama dos esforços do exercício que a gente acabou de fazer no plantão? Tá? Eu já deixei pronto para a gente conseguir fazer num vídeo mais curto. Olha só, então para o corte 1, a gente calculou, quem não estava no plantão deve ter recebido pelo menos a foto do quadro aí, né? A gente calculou, então, a força cortante no corte 1 com valor constante e o momento fletor aí com um valor de função, né? Com uma expressão de função, de modo que a gente precisa substituir o x para achar os valores. Então, valores nos extremos quer dizer que a gente vai substituir naquelas funções que não são constantes os valores dos extremos, né? Das distâncias aí do corte 1, os extremos do corte 1, os extremos do corte 2 e assim por diante. Aqui, então, a gente só tem que substituir na equação de momento fletor, né? Substituindo no x o 0, substituindo no x o 1, a gente obtém, fazendo a multiplicação aí, esses valores, tá? Acabou, então, o corte 1 é simplesmente isso. No corte 2, quem recebeu a foto aí ou quem estava no plantão, né? A foto do quadro, quem estava no plantão, nós temos essas expressões aqui de esforços solicitantes que foram calculadas em sala de aula. O que nós vamos fazer aqui? Substituir o 1 e o 4, nesse caso, em ambas, tá? Então, substituindo na equação da V, a distância 1 no lugar do x, né, fazendo os cálculos aí, nós obtemos 51 e 99. Faltou o V aqui, ó, tá? Substituindo aqui no x o 1, fazendo as contas aqui a gente obtém o valor de 51, substituindo o valor de 4 aqui no x, nós obtemos, o valor de menos 99. Tá? Aqui a gente vai fazer o mesmo cálculo para o momento. Então vejam que eu transcrevi a equação aqui, ó, para ficar rápida a substituição. Substituindo 1, acabei riscando em cima dos dois, né? A gente tem 171, mas acho que dá para ler. E substituindo 4, a gente vai tirar 99 positivo, tá? Precisa coincidir aqui o valor, né? Pelo menos o valor em módulo, sem considerar o sinal? Não, aqui foi coincidência, tá, gente? Felizmente, como são grandes exercícios, muito número, algumas coincidências acontecem. Alguns lugares tem que coincidir, mas não é o caso aqui, tá? Deixa eu tirar esses riscos que eu fiz para explicar, para ficar mais limpo aí a leitura de vocês. Então, a gente vai pegar, resumindo o que eu falei, a gente vai pegar as equações que a gente obteve em cada corte e substituir no x os extremos do corte e achar os valores nos extremos, que dá título a esse quadro aí, tá? Então, no corte 1, esses são os valores nos extremos do momento e a cortante é constante. No corte 2, esses são os valores nos extremos da força cortante, nos extremos do corte, ou seja, no início e no fim do corte, né? E esses aqui são os extremos os valores nos extremos do momento fletor para o corte 2. Corte 3, nós achamos uma força cortante constante aí também e um momento, uma expressão de função. Então aqui nós vamos substituir também apenas no momento os extremos do corte, que nesse caso aqui são 4 e 5, tá? Então substituindo 4 e 5, fazendo as contas aí, vocês vão achar no M de 4, 99 e no M de 5, 0. O momento emenda nos extremos, tá? Aqui não foi coincidência. O M de 1 por essa conta tem que dar o 7,1. O M de 1 por essa conta também tem que dar um 7,1. O M de 4 por essa conta deu 99. O M de 4 por essa outra conta tem que dar 99. Como eu, pessoalmente, ponho os apoios nos extremos totais da barra, né? O primeiro extremo do corte 1 tem que zerar, porque não tem flexão, porque o apoio está ali. E o último extremo aí do último corte também tem que zerar, porque não tem flexão, porque o apoio está ali, tá bom? Aí a gente vai desenhar o gráfico com esses valores aí que a gente obteve, tá? Então, olha só, a primeira coisa, a cortante, vamos ver se eu consigo lembrar de cabeça. Vou começar pelo corte 1 e 3 da cortante, que ela deu constante, tá? Então, vamos pensar no corte 1 e 3 aqui, pensando na V, tá? Vamos ter que pensar no 2 também, então vou deixar ele pronto aqui. Mas que a gente acabou de calcular na outra tela, no outro quadro. Aqui deu constante menos 99 e aqui deu constante mais 171, tá? Como que é o gráfico de uma função constante? Y igual a 7 significa que a função corta o eixo Y no valor o quê? 7. Y igual a menos 3 significa que a função corta o eixo Y também no valor o quê? Menos 3, tá? Porque significa o quê? Como é que você aplica isso na prática? Qualquer x que você pegar aqui vai bater no gráfico na altura 7. Qualquer x que você pegar aqui vai bater no gráfico, no caso de cima, né? No caso dessa, na altura 7. Qualquer x que você pegar aqui vai bater no gráfico na altura ou no y 3. No y 3. Então o y é 3, no caso, segundo, menos 3, perdão, né? Para qualquer x. E na outra o y é 7 para qualquer x também. Só um resuminho aí. Como esses valores são constantes, ó, o que a gente vai fazer é isso. A gente tem, não esquece, gente, que na parte do gráfico a gente tem como se fosse... isso aqui vou ter que apagar depois, tá? Então deixa eu tirar aqui para poder apagar depois.
a gente tem como se fosse um eixo y imaginário, tá? Que eu vou apagar já já, tanto aqui quanto aqui, ó. O eixo y imaginário está aqui. Então, se a gente tem esses valores, ó, ele vai cortar o eixo y em 171 e continuaria, né? Continuaria aqui para cá, mas a gente não desenha, porque isso só vale para a região do corte 1, e vai cortar o eixo y no menos 99 também, mas a gente marca só ali, porque só vale para o corte 3, tá? Vamos voltar lá e achar os valores nos extremos, ver o que a gente pôs nos extremos, que a gente achou nos extremos para o corte 1, perdão, para o corte 2 na cortante, ó, deu 51 positivo, tô falando aqui, ó, eu quero terminar a cortante, tá? Eu fiz todos da cortante, só para vocês entenderem. Eu peguei esse 171, deixa eu completar aqui esse quadro. Eu peguei esse 171, peguei esse menos 99 e já fiz esses dois pedaços. Agora eu vou fechar o da cortante. Vou pegar essa equação aqui, que tem os valores nos extremos, 51 e menos 99. O que significa dizer que ela começa em 51 positivo e termina em menos 99? Significa dizer, pessoal, que ela é uma reta que desce aqui, ó, do valor 51 até o valor menos 99. E esse é o nosso diagrama de cortante. Depois eu vou apagar esse eixo Y aí e esse ponto amarelo que eu fiz aqui. E o momento? O momento eu vou começar também pelos extremos. Por quê? Porque ele deu equações, ó, nos dois cortes, o momento, nos dois cortes laterais, né, C1 e C3, o momento deu aqui, ó, no C1 ele deu 171x, e aqui ele deu menos 99x mais 495, acho que foi isso, não foi? Volta uma tela aí pra gente visualizar. 99x menos 495, e aí, claro, né, aqui não era para pôr a equação, era para ver os valores que a gente achou. No corte 1, a gente achou 0,71, tá? E no corte 2, a gente achou 99,0. Então, ó, 0,71, os valores nos extremos. E aqui, 99,0. Gente, essas duas equações são equações de reta, tá? Essa é uma reta crescente, portanto positiva. Essa é uma reta decrescente, portanto negativa. Aqui você teria uma reta crescente que começa em 0, ó, e vai até 171 e vai até 171 positivo, tá? Aqui você tem uma reta decrescente que começa em 99 e vai até 0. Tá? Um começa em 0 e vai até 171, veja aqui, ó. O outro começa em 99 e cai em 0. Só que o momento fletor, como eu sempre falo para vocês, tem uma chatice a mais. Além de tudo, ele é espelhado, tá? Então você espelha ele aqui para baixo. No meio, você nem precisa dos valores, porque você já sabe que aqui é 171 e você já sabe que aqui é 99. Lembrando que em relação a esse 99 foi coincidência. Aí é só você completar aqui com o gráfico de parábola, tá? Vou fazer aí com as minhas anotações para a gente ter uma questão, um exercício mais limpo aí. Vocês já viram agora, mas vamos de novo. A gente achou os pedaços constantes no corte 1 e no corte 2. Nós achamos aí, ó, esses valores constantes, tá? Aí a gente viu que os valores aqui eram uma reta que começa em 51 e acaba em menos 99. Fizemos primeiro os valores retos aqui, ó, que começa em 0 e começa em 171. Lembra que o eixo de momento é invertido. E aqui começa em 99 e termina em 0. Depois eu só liguei eles por um eixo de parábola, que eu caprichei um pouco mais que aquele outro, fazendo com um pouco mais de tempo, tá? E lembra que os momentos emendam. Você fazer o M de 1 aqui com as equações dos dois cortes, tem que dar o 101. E você fazer o M de 4 aqui com as equações dos dois cortes, como a gente já fez, né? Tem que dar o 99. Aí a gente só fecha as caixinhas, eu gosto de pôr os sinais, tem gente que achura ele aqui também, eu venho parando de achurar com o tempo, porque, né, demora demais. E aí a gente completa, a gente fecha aqui, ó, fecha as funções constantes, fecha tipo caixinha, tá vendo? Esses pedaços grandes, fecha tipo caixinha. E ali eu também fecho corte por corte e coloco os sinais, tá? Então o gráfico que vocês já têm aí na foto do quadro, a explicação tá aqui. Como? Calculando os valores nos extremos, veja, pessoal. Deixa eu tirar os rabiscos daqui também. Calculando os valores nos extremos com as equações obtidas, tá? Vou tirar os rabiscos aí para vocês visualizarem a tela como um todo. Calculando os valores nos extremos com as equações obtidas. Onde é constante, que é o caso daqui e daqui, é só fazer um risco horizontal, tá? Quando não é, você substitui os valores nos extremos. Foi o caso aqui dos momentos, foi o caso aqui dos momentos, foi o caso aqui da cortante. E aí você vê se a reta é crescente ou decrescente, simplesmente faz a reta indo de um valor até o outro. Aqui era 5,1 e no menos 99. Ali embaixo era 0 e 171. Aqui embaixo era 99 e 0, tá? E cuidado quando for arco de parábola, que é o caso aqui da equação quadrática, né? Cuidado quando for arco de parábola, que é o caso aqui da equação
quadrática, tá? Que aí você tem que lembrar que é um arquinho de parábola. Eu não sei se é muita coisa, não sei se ficou bom, porque estou gravando e explicando aqui, mas uma retomada rápida. Primeiro as funções constantes, aí eu vi que os valores nos extremos do corte 2, a equação era de reta, os valores nos extremos eram 51 positivo e menos 99, então desceu aqui. A gente viu que os valores nos extremos do corte 1 e 3 do momento era 0 e 171 e 99 e 0, e as equações eram de reta, tá vendo? Aqui, ó, desce reto como uma rampa porque é uma equação de reta. Aqui desce reto porque é uma equação de reta. Aqui sobe reto porque é uma equação de reta. Esse meio era uma equação de parábola e os valores dos extremos eram 171 e 99. Qualquer dúvida, ó, printa essa tela aí e tenta terminar, tá? Calculando os valores nos extremos dos valores que a gente calculou na aula, explicando aí a construção do gráfico. Tá bom, pessoal? Valeu!